Começa agora Espírito de Mulher. Oi, gente. Ótima tarde para você que está sintonizado na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior. Este é o programa Espírito de Mulher, que começa agora ao vivo, nesta quinta-feira, dia 9 de abril de 2020. Nós estamos online, trazendo toda a programação aqui da nossa Fundação Espírita André Luiz, cada um na sua casa, e fazendo sempre a nossa espiritualização, a nossa programação, cada vez chegar mais longe, né, pela internet. É muito bom estar aqui novamente, sempre trazendo os temas da espiritualidade. Eu, Vanessa Cavalcante, desejo a você uma ótima quinta-feira, e também para Maria Isilda Neto. Tudo bom? Tudo bem, Vanessa? Tudo bem? Já já a gente fala a frase do dia, né? Vamos fazer diferente hoje? Vamos. Se apresenta quem está com a gente e depois eu falo a frase, pode ser? Pode ser, ela que é psicóloga, comunicadora também, Adriana Morales. Boa tarde. Boa tarde, gente! Uhul! Uma tarde bagunçada hoje, hein? Como a gente pode fazer uma tarde bagunçada no Espírito de Mulher. Você que está aí nos acompanhando, que está na tua casa, ó, parabéns, fique em casa. Você que pode ficar em casa também, porque a gente sabe que tem gente que pode e não fica. Então, se você pode, fica, parabéns para você. Eu tô aqui, ó, cheia do álcool, cheia do tudo, né? E vamos que vamos fazer essa tarde aqui um bate-papo muito agradável, e já te convido, compartilha, né? Compartilha esse programa e todos os programas da TV Mundo Maior. Vamos levar mensagem boa para as pessoas, tá bom? É isso mesmo, nossa convidada, essa é a Adriana, que a gente conhece. Bagunceira. Bagunceira. Antes das redes sociais, passa aí, então, fala para nós a nossa frase do dia. Pois é, todas as dificuldades são oportunidades para recomeçar, para renovar, para se reerguer. O segredo está em nunca desistir, pois todo dia é tempo de renovar o nosso destino. Eu acho que essa frase já dá uma sinalização do que nós vamos falar, né, meninas? Hoje vamos falar desse tema que é bastante legal, que é como se reerguer diante de uma situação difícil. Estamos vivendo uma situação difícil, né? E a vida é assim, a vida é uma mistura de momentos felizes, de momentos mais difíceis, e a cada momento nós vamos aprendendo alguma coisa, a cada momento nós vamos nos fortalecendo. Às vezes a gente dá uma caidinha, mas eu acho que sempre a gente consegue, de alguma forma, se reerguer e seguir em frente. E acho que hoje é um dia de nós falarmos isso, aproveitando a Adriana, nós vamos aproveitar bastante a Adriana hoje, né? Pode usar, né? Para ela falar sobre a ótica da psicologia, como pode ajudar uma pessoa a se reerguer, enfim, a gente fala da doutrina também, então eu acho que vai ser um tema bastante interessante hoje, né, meninas? Vai ser excelente, por isso nós queremos saber a sua opinião, a sua participação. Ligue 0800 979 5011, fale com a Solange e deixe a sua mensagem para nós. Ou se não, você participa pelo WhatsApp, que é 11 99643 3827. Você pode enviar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp ou também participar pelo nosso YouTube da TV Mundo Maior e o Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior é a nossa página. Lá você vai curtindo, compartilhando com seus amigos e enviando também as suas mensagens. E a gente vai começar aí, então, falando sobre esse reerguer, né, diante de uma situação difícil. Como é que nós estamos, então, encarando o tempo que estamos vivendo? O que você acha, Isilda? Então, eu acho que realmente é um tempo difícil, né? Agora, a maneira como nós encaramos esses momentos é que faz a grande diferença na nossa vida, né? Nós somos pessoas, nós somos potencialidade, né? Se nós pegarmos as orientações da doutrina espírita, o que Jesus nos falou, ele falou, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Então, nós temos essa capacidade e estamos aqui até mesmo para desenvolver toda essa potencialidade que somos como espíritos imortais, filhos de Deus, né? Então, eu entendo que quando nós nos esforçamos, quando nós buscamos o conhecimento para entender como funciona o processo da vida, nós conseguimos
superar as nossas dificuldades. Entender que nós não estamos aqui por acaso, que nós estamos aqui para um aprendizado, que nós estamos aqui para corrigir equívocos já cometidos, para fortalecer aquelas ações que nós já fizemos bem feitas. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que começar a pensar. Mas, principalmente, eu entendo, né, que é buscando o conhecimento de quem somos, por que estamos aqui, qual é o nosso papel diante da vida, qual é o papel diante da sociedade, da família, e principalmente diante de nós mesmos. O que nós queremos, né, fazer em favor de nós mesmos. Quando nós fazemos algo em favor de nós estamos fazendo em favor de uma coletividade, porque nós nos tornamos melhores. Eu penso por aí, não sei. A Adriana pode ajudar a gente aqui. Será que eu tô indo no caminho certo, Adriana, ou não, hein, Adri? E aí, eu acho que você disse uma coisa muito importante. Será que eu estou indo no caminho certo? Dentro de tudo que você disse, Marisita, eu acho que esse é um momento para a gente se reinventar. E como é que a gente se reinventa? Não existe uma maneira, nesse momento, da gente responder isso. Nós ainda estamos no processo. Eu tenho visto muitos especialistas de nada, né? Vocês sabem que eu faço bagunça e às vezes eu acabo falando, né, algumas coisas. Então, você que concorda, que discorda, que é para a gente problematizar mesmo. Vai falando com a gente pelo Face, vai comentando. Então, eu tenho visto que é um momento tem muito especialista de nada. É um momento onde nós, de verdade, nós não sabemos o que está acontecendo, né, conosco, e a gente precisa ter uma fé, né? Eu acho que essa é uma ferramenta importante, né? Uma fé suficiente para que a gente consiga trilhar um caminho, mesmo que a gente não veja o final. Então, a fé, nesse momento, é uma ferramenta fundamental para fazer uma coisa a qual nós somos dados, entre aspas, né? Nós fomos recrutados, que é o seguinte: fica no agora. Sabe essa coisa de fica em casa? Ela tem a seguinte conotação: fica no agora. Sempre que a gente está aí no programa, junto, né, no estúdio, quando Ai, gente, esqueci o nome da outra apresentadora. A Guiomar. Isso. Quando a Guiomar está, a gente sempre usa um termo, né, que é a ansiedade ansiógena, e aí a Guiomar faz uma brincadeira, eu levo esse termo. Eu acho que é o momento da gente cuidar da nossa ansiedade, porque enquanto sociedade, a gente quer sempre estar um passo à frente, um minuto à frente, a gente se prepara para o Natal, a gente se prepara para momentos, né, sócio-históricos importantes, mas a gente não sabe se vai viver esses momentos. Então, ao longo da nossa vida e na prática psicológica, a gente vem trabalhando isso. Vamos ficar aqui, vamos cuidar desse momento da realidade. E aí eu acho que é uma super oportunidade que nós estamos tendo. Aqui, né, no consultório, eu tenho ouvido muitas pessoas trazerem relatos de que, olha, eu estou me sentindo um pouco mais calmo. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Diante de uma situação bastante caótica, eu me sinto mais calmo, eu me sinto mais próximo de mim, mais próximo das pessoas. Então, eu acho que um dos grandes ensinamentos para esse momento, de como encarar, é olhar para o hoje. Vamos olhar aqui para esse momento e olhar para nós. É isso até mesmo. Porque, Vanessa, até porque, se a gente pensar no agora, o agora é o passado o agora é o futuro do passado, né? O presente é o futuro do passado. E o futuro, né? Deixa eu falar direito. Hoje, o presente é o futuro do passado, né? Nós vivemos lá, passamos. Então, nós fizemos algumas coisas, hoje a gente tem consequências em relação a isso. O hoje, agora, né, é o que é importante na minha vida, porque ele será o passado do futuro. Deu para entender? Deu, claro que sim. Presente é o futuro. Dependendo das escolhas que eu fizer hoje, é um processo de colheita, né? Então, você pode plantar o que você quiser. Agora, que vai... Então, é o momento da gente olhar para as sementes que a gente está plantando, né? Como você falou, o final, eu não sei ainda, mas vai depender do que eu estiver fazendo agora, né? Isso. Eu vou dar um exemplo, assim, bem prático, né? Nós estamos aí com um momento de pandemia. Tudo bem? Todo mundo
isso, né? Mas tem gente que vai ter, sei lá, uma síncope, que vai ter um infarto e morre antes do vírus chegar. Por quê? Porque está tão acelerado, está tão adrenalizado, morando no futuro, que não dá nem tempo de ser infectado pelo vírus, morre antes. Então, esse é o momento da gente ficar no hoje. Vamos hoje aqui, ó, gente, passo a passo. Aquele que se mata de medo de morrer, né? Ele se mata por medo de morrer, não é mesmo? Exatamente. Acontece muito mesmo. Agora, a gente falando aí da doutrina espírita, né? Como que o espiritismo, então, ele explica esses momentos, hein, Zilda? Pois é, eu acho que nós até já falamos um pouco, né? O espiritismo nos dá a seguinte orientação: nós somos espíritos imortais, habitando um corpo físico para fazer um desenvolvimento dessas potencialidades que nós falamos no começo do programa, né? Então, eu vou me desenvolver através dessas experiências no corpo físico, né? Então, eu venho para cá para corrigir, como dissemos, algumas coisas, fortalecer outras coisas. E essas experiências é que são importantes para nós. Então, tudo aquilo que acontece conosco, né, é reflexo do que nós já fizemos e é oportunidade ou de refazer ou de reforçar para que o futuro seja melhor. Então, nada é por acaso, nada é punição, nada é injustiça, tudo tem um porquê, tudo tem um significado, tudo tem um motivo para nós estarmos passando por isso. Nós não estamos, por exemplo, nós estamos num tempo de transformação, que eu entendo que seja um tempo muito importante. Nós estamos colaborando para que o mundo se faça melhor. Então, toda a evolução que eu faço, toda a melhora que eu conquisto em mim mesmo, eu estou colaborando para que vocês também melhorem, para que o mundo melhore, para que ele se transforme num mundo melhor. Então, eu acho que é interessante quando nós pensamos isso, porque aí você para de ser ansioso, você para de ser egoísta, você para de ser uma pessoa que quer só privilégios ou que quer só ter, né? Porque é todo um processo a longo prazo. Essa nossa vida é um milésimo de tempo da vida imortal, né? Que nós temos, que nós somos espíritos imortais. Então, é interessante pensar por aí. Você muda, como a Adriana falou, as pessoas estão já mudando o jeito de entender as coisas ou de se perceber, porque estão assimilando que esse sofrimento está nos fazendo melhores, porque nós estamos desenvolvendo paciência, resiliência, disciplina, e isso é importante. Concorda, Adri? Caridade, né? Caridade, claro que sim. Nós nos tornaremos melhores, sem sombra de dúvidas. E a psicologia também analisa dessa forma, né, Adri? Psicologia, ela é uma ciência que parte, né, da crise, ela parte da doença. Então, é uma ciência também um pouco angustiada, né? Porque vê lá o paciente, o que eu faço, como é que eu resolvo? Eu fico pensando no Freud, né, que a minha abordagem é psicanálise, então eu e o Freud, a gente tem uma coisa, né, de proximidade. Na minha cabeça, tá, gente? Mas a gente tem. O Freud parte, ele constrói a psicanálise dentre tantas questões de crise, ele constrói a partir do olhar que ele lança para as histéricas. Não tinha como resolver aquilo, não tinha técnica, e aí ele começa a estudar, criou a psicanálise. Um outro evento importantíssimo, né, que foi a Segunda Guerra, aí a gente tem dois personagens importantes também para a psicologia, o Bowlby e o Winnicott, que foram trabalhar com crianças que viveram a realidade da guerra, da Segunda Guerra, e foram apartadas dos seus pais. A gente lamenta, do ponto de vista de dor, né, que todos esses eventos trazem para nós humanos, embora a gente sabe que chegou para nós é nosso, né? Então a gente tem ali algo para curar e para tratar também. A gente lamenta pela dor, mas a gente se felicita, porque todos os momentos onde há uma crise, existe um movimento, né, bastante intenso, e todo mundo se junta. A ideia, a proposta é essa, para que a gente faça pesquisa, para que a gente construa novos saberes, para que, olha, a gente deve muito a períodos de crise do ponto de vista psicológico, né? E também do ponto de vista médico. Quantas vacinas não foram criadas em períodos de crise? Então, vacinas, medicamentos. Então, eu vejo que esse momento de agora, eu
notado muita coisa, viu, no consultório, né? Tem algumas coisas que me chamam a atenção, vou partilhar com vocês. Por exemplo, a maneira como a gente encara o luto, né? Então, antes a gente tinha a possibilidade de velar os nossos mortos. Hoje, a gente está impossibilitado disso. O caixão, ele vai lacrado. O período de velar, ele está escrito com menos pessoas. Como é que a gente vai entender e elaborar a morte, o luto nas gerações futuras? Eu imagino que seja, né, que a gente vai pensar nisso também. Uma pontinha do que eu tenho ouvido no consultório, tá, gente? Agora, do positivo, são as pessoas um pouco mais centradas, mais olhando para dentro e tal. E, de um modo geral, para a psicologia, é um momento extraordinário. Vai sair muito estudo, a gente vai conseguir dar nome para coisa que hoje a gente tenta tratar, mas não tem nome ainda, né? E aí, quando tem uma efervescência nessa, e, enfim, fica tudo explícito, né? Todas as dores, o que a gente vê também, eu não sei vocês, né? Mas é o momento da gente discutir o ridículo. Como as pessoas estão mais propensas a se expor, a fazer uma oração no Facebook, né? Nas suas mídias, a pedir por si e pelas outras pessoas, seja em forma de oração, ou então em súplica mesmo, em pedir, né? As lives, várias lives aí dos artistas, arrecadando toneladas. Gente, então eu vejo, assim, do ponto de vista psicológico, o quanto, muitas vezes a gente discutia que aquilo, isso é bizarro, eu não vou fazer não, isso é ridículo. Hoje, como as nossas defesas egóicas estão rebaixadas, porque quando a gente rebaixa isso, significa que a gente está pedindo ajuda, não importa de que jeito, a gente quer ajudar e ser ajudado. Então, do ponto de vista psicológico, eu só posso acreditar que a psicologia vai ganhar e muito, e nós humanos ganharemos também. Você está falando da psicologia e outros setores vão ganhar também, como a gente está vendo muitos exemplos aí, e a Karine Pederneiras trouxe para nós, né? Ela está no Facebook participando e ela diz: eu sou de Porto Alegre, estou trabalhando em home office e na escuta. E eu estou vendo muitas ações solidárias, projetos, e fico pensando nesse monte de equipamentos médicos que estão sendo adquiridos para os hospitais em todo o Brasil. E fico pensando, depois que o tio Covid for embora, olha o quanto nossos hospitais vão estar equipados, assim melhorando as UTIs no nosso Brasil. Então, o tio Covid veio para melhorar muitas coisas que estavam empurrando com a barriga. Esse é só um exemplo, entre vários outros que estão acontecendo. Gratidão, beijos, gurias lindas. É isso mesmo, Isilda? Não tenho dúvida, né? Eu acho assim, quando você leva... tem uma analogia interessante, né? Quando alguém te dá um pontapé, né? Um pontapé no traseiro, você vai para frente e ela fica para trás. Então, o que esse vírus está fazendo conosco? Ele está nos dando um pontapé. Nós vamos ter que ir para frente. Só que ele vai ficar, porque nós vamos superá-lo, nós vamos criar formas de tratar, nós vamos ter muito mais aparelhagem, nós vamos ter muito mais condições, estrutura. Como a Adriana falou, nós vamos estar muito mais sinceros. Hoje, nós não temos mais vergonha de dizer que não sabemos. Quantas vezes a gente fica tentando responder alguma coisa, ou ensinar alguma coisa que não sabe, ou falar daquilo que não sabe porque tem vergonha. Só para não pegar mal. Só para não pegar mal. Isso, nossa, eu não sei, todo mundo sabe, eu não sei. Não somos obrigados a saber tudo, né? Então, essa troca vai ser muito mais sincera, muito mais transparente. Eu acho que é extraordinário isso, né? E quando você ficou falando do consultório, Adriana, eu me lembro de quando eu estou lá fazendo no centro, ou a aula, ou a palestrinha lá, o estudo da semana, né? Quando a pessoa faz uma pergunta, eu falo: meu senhor, meus amiguinhos, me ajudem a saber o que eu tenho que falar, como que eu vou responder, busquem para mim aquilo que eu não consigo encontrar. Então, eu acho que também isso também vai melhorar, essa sintonia com a espiritualidade. A gente brinca porque a gente perde muito, mas eu acho que essa sintonia, nessas horas em que você quer fazer um trabalho sério, em que você quer fazer a coisa acertada, o melhor possível, eu acho que essa sintonia também é bastante importante. Muito, muito importante, né, Adri? Sim, sem dúvida, né? A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde coloca aqui um dos aspectos para a gente avaliar dos nossos pacientes é a questão da espiritualidade, né? E aí não tem como você ser um profissional e desconsiderar essa dimensão, não apenas para o seu paciente, mas também para você enquanto profissional.
né? Porque se um órgão de ciência nos orienta, é porque há verdade nisto. Então, de cada um mediante a sua fé, cada um segundo aquilo que acredita, aquilo que professa, eu acho que é o momento da gente pedir orientação, exatamente como a Isilda colocou, né? Mas é a técnica psicológica que se transforma, né? E hoje vai dar uma acelerada. E outra coisa é cada profissional, que antes de ser profissional, gente, nós somos humanos, né? Então, cada humano, mediante a sua fé, peça ajuda e peça orientação, porque nós não estamos sozinhos de verdade, e de verdade, nos momentos onde a gente imagina que está mais sofrendo, que está mais abandonado, é esse momento que você está sendo carregado no colo. Com certeza. Um abraço aqui para as participações também pelo telefone. A Sultane, olá meninas do Espírito de Mulher, aqui é a Sultane do Rio de Janeiro, estou na escuta. E também a Rosângela, que trio maravilhoso, excelente pauta, estou ligada, gratidão a todos, uma boa tarde. Maria Rosângela, de Castanheira, Mato Grosso, que legal, muito gratidão bom a todos vocês. Aí agora a gente quer saber aí como é que deve ser então a nossa atitude diante dessas situações difíceis. Traz um exemplo simples que podemos ter aí dentro da nossa casa, Isilda. Bom, eu vou falar da minha, né? Você respirou, gente? Porque Vanessa falou, traz um exemplo simples. A Isilda pensou na complexidade, vocês não estão entendendo. Não, olha, assim, usando aquilo que o Chico sempre disse para nós, né? Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Tudo vai passar, tudo passa, né? Quantas dificuldades nós já passamos? Quantos momentos até que às vezes a gente achava que não tinha nenhuma solução e que foi solucionado. Vou dar um exemplo de uma angústia que nós passamos, eu e meu marido. Gente, aqui, ó, a gente precisa de sininho, porque é testemunho de Marizilda, aqui, ó. Adoro! Olha, quando nossos filhos foram fazer vestibular, os dois queriam fazer medicina, né? E eles prestaram todas as faculdades possíveis que dava para fazer o exame, né? E eles entraram, os dois, numa faculdade particular. E a gente não dormia, porque a gente falava, e agora? Como que nós vamos fazer para pagar 2 faculdades de medicina? Se hoje, é evidente que, proporcionalmente, se você for ver o preço de uma faculdade hoje de medicina, é um absurdo de caro, né? E há 12, 13 anos atrás, também era caro para nós, né? Nossa, e agora? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pedir ajuda lá para cima, porque aqui o nosso trabalho é o que dá para a gente fazer. Ou seja, fizemos a matrícula na faculdade sem ter dinheiro, mas nós fizemos, né? Vai no cheque especial e vê o que acontece. O que aconteceu? Um dos meninos conseguiu o FIES. Então, nós conseguimos pagar isso, né? Conseguimos pagar a faculdade. Isso é o quê? É fé. Você vai, você encara, porque tudo passa. Eles hoje estão formados já há mais de 10 anos, estão tranquilos, né? Isso é uma pequena parte do que a gente já passou na vida. E tudo passa. E quando você se esforça, quando você encara efetivamente a situação, as coisas se resolvem. Às vezes não é da melhor maneira, não é a melhor maneira que você sonhou de realizar, mas você consegue. Então, eu acho que a gente tem que começar por aí. Tudo passa, né? E que nós conseguimos realizar aquilo que nós nos propusermos a fazer, né? Seja de uma forma fácil, seja de uma forma um pouco mais difícil, a gente vai conseguir. Né? Hein, Adriana? Diga aí. Peraí, não entendi. A Marizilda falou, depois a Vanessa falou alguma coisa. Não, eu trouxe aqui que é excelente o exemplo que a Isilda trouxe, né, Adri? Exatamente, eu estava aqui justamente pensando, né? Porque a Marizilda vai contando, eu vou montando o cenário na minha cabeça, vou viajando, né? E é verdade, né? Às vezes a gente quer, de uma forma muito infantilizada, que as coisas sejam da maneira como a gente acha que é certo. E mais
isso, como a gente acha que é bom. Então, a gente fica o tempo todo dando forcinha para Deus, né? Olha, Deus, faz isso para mim? Não, mas faz desse jeito, faz do jeito que eu quero, né? A gente fica querendo dar mãozinha. E, às vezes, as coisas não acontecem na nossa vida e depois, lá na frente, a gente vai entender que aquilo que não aconteceu foi um livramento. Você não tem noção, que se você tivesse enfiado naquilo, você estaria completamente, né, enfim, enrolado na vida. E o contrário é verdadeiro. Às vezes a gente precisa exercitar a fé, ter um olhar para o futuro e acreditar que o primeiro passo é fundamental, que eu acho que é basicamente isso que a Marizida traz, né? Tem uma coisa que eu gosto muito no Espiritismo que diz o seguinte: quando o trabalhador tá pronto, o trabalho chega, né? Então, às vezes, a gente acha que não está pronto, inclusive, para nos ajudar, para ajudar o nosso semelhante, para estender a mão para um filho. Vamos lá, gente, né? Vamos nos colocar no caminho. E aí, depois a gente vê se deu, se não deu, recalcula a rota, que também é importante, né? Isso. Exatamente. Temos no WhatsApp aqui mais um recadinho da Sultane. Ela disse que quero deixar o meu beijo para todas, em especial para a Isilda. E ela diz, achei que ia encontrar vocês no dia 25 de abril, mas terei que aguardar. Queria saber se já tem previsão da data para o encontro, já que eu comprei passagem de avião e vou ter que trocar. Sultane, ainda não tem a data exata do próximo encontro, mas provavelmente será em novembro, tá bom? Então aguarde aí nas nossas programações, as próximas informações que a gente vai trazendo aqui, confirmando a data do nosso próximo encontro, do nosso encontro que ia ser aí em abril, mas felizmente diante dessa situação a gente teve que adiar, mas provavelmente em novembro, tá bom? A gente quer te ver, quer que você participe, esteja lá para nos dar um abraço. Um beijo para você, obrigada por ter participado aqui conosco também. Agora, lembrando aí a aproximação da data tão importante para os cristãos, no que é a preparação aí para a Páscoa, tem relação aí com esse tempo que nós estamos vivendo? E qual que é essa relação, Isilda? Pois é, nós temos, né? Quando a gente fala de quarentena, a gente pode falar de quaresma também, quase igual, né? Porque a gente pode fazer uma analogia, uma comparação, né? A quaresma, o que é? Um período também de 40 dias que a gente fica com algumas atividades ou algumas ações, né, limitadas, principalmente aqueles que acreditam nessa quaresma, nesse processo ou nesse hábito, dogma, né? Hábito, costume, né? Então, eu, por exemplo, eu nasci na quaresma, né? Então, mais um depoimento, Adriana. Meu Deus do céu! De Marizilda. Que data você nasceu? Que dia você nasceu, Marizilda? Dia 9 de março. Nunca caiu fora... Nunca caiu fora de quaresma, sempre quaresma, né? E a minha mãe não fazia uma festa assim, porque era quaresma. Então, era um sofrimento meu, aquela coisa de, nossa, eu tinha um horror à quaresma, por que eu não posso festejar, não posso cantar, tinha que cobrir os santos, nossa, não podia dançar, eu adoro dançar, adoro cantar, então não podia. Então, é uma coisa meio assim, você pode fazer uma comparação com a quarentena, né, porque são 40 dias. E é interessante que se você for buscar o significado no catolicismo, né? Se você for buscar o significado desses 40 dias, a Bíblia diz que o número 4 simboliza o universo material. E os zeros que se seguem a esse número 4 significa o tempo de nossa vida na Terra. Olha que coisa, né? É meio místico mesmo, né? As suas provações e as suas dificuldades. E ela relata aqui, ela relata as seguintes passagens, dos 40 dias do dilúvio, dos 40 anos da peregrinação do povo judeu, dos 40 dias de Moisés e de Elias na montanha, dos 40 dias que Jesus passou no deserto antes de começar sua vida pública, e dos 400 anos que durou a estada dos judeus no Egito. E nós estamos no ano 2020, que 20 mais 20 dá 40. Olha, é meio místico isso, né? Se você pensar nisso, a gente tem uma certa... algo em comum, né, com a doutrina espírita, essa quarentena que nós estamos vivendo. E o que a quarentena nos pede? Reflexão, ação no bem. O que a quaresma nos pede?
reflexão, ação no bem, disciplina. Então, eu acho que isso é interessante, principalmente para quem acredita nessa quaresma, nessa Páscoa. O que é a Páscoa? É jejuar de coisas ruins, né? Vamos jejuar de más notícias, vamos jejuar de maus pensamentos, de más ações, e vamos nos alimentar de fé, de coragem, de paciência, de resiliência. Então, eu acho que tem algo a ver. A gente até dá uma forçadinha, né? Dá uma forçadinha para falar, gente, vale a pena a quarentena, né? Assim, com consciência, com discernimento. Eu acho que dá para a gente fazer essa associação, né? O que você acha, Adri? Até mesmo porque, né, Marizida, o fato de você estar de quarentena, o fato de nós sermos passados por tantas quaresmas, não significa que a gente ofereceu de verdade para a vida e para nós o melhor que nós poderíamos ser. Né? Sim. Quero dizer com isso é que não basta o tempo passar. A gente precisa ter, né? A gente precisa se envolver naquele processo, a gente precisa exercer a vontade de melhorar. Então, eu acho que esse momento de quarentena, de quaresma, e de ficar, de olhar um pouquinho mais para dentro, tem suscita o seguinte: o que de verdade é valioso para você? Porque às vezes a gente dá valor para. Eu acho que tudo tem uma função na nossa vida. Sim, sim. Às vezes a gente dá valor para coisas que hoje, passado alguns dias, né? Porque no começo, quando o pessoal falou, vai ter que ficar em casa, aí foi aquele não quero, aquela angústia. Hoje, a gente, se estiver aproveitando bem esse tempo, já consegue olhar para aqueles parentes que moravam com a gente nem sabia, descobriu nesse período, né? Fomos apresentados nesse período, né? Mas de o quê? De amor mesmo, né? De olhar e falar assim, nossa, a pessoa, hein, só deixava a toalha em cima da cama, era a louça que não lavava. E aí, passado algum tempo, às vezes a coisa piora, tá? Mas a gente espera, de verdade, que este período seja um momento para a gente avaliar quais são os nossos valores, o que nós estamos dando como primordial, qual é a hierarquia da nossa necessidade, das nossas necessidades. A Dinaura está mandando um abraço aqui para nós. Ela disse pelo WhatsApp: que trio maravilhoso, como é bom aprender com vocês. Que Deus nos abençoe, beijos e boa tarde. Um beijo para ela. E a Virgínia de Natal: adorei saber que é Zilda do dia 19 do 3 ou 9 do 3, Zilda? 9. Eu também sou, ela diz aqui, dia de São José. Que bom, somos abençoadas pelo padroeiro das famílias. Ó, legal, Virgínia. Um beijo para ela, né? A gente tem aqui um recadinho da nossa programação aqui da Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior. O programa Tempo de Amar vai ao ar na quarta-feira às 23 horas, tá? Às quartas-feiras, agora às 23 horas. E amanhã, sexta-feira, feriado, nós vamos precisar de uma pequena alterada aí na nossa programação das 17 até às 19 horas. Então, teremos às 17 reprise do programa Jesus e o Logos, e às 18 reprise do Plantão do Evangelho no Lar, e às 19 uma reprise do Livre Pensamento. Então, se você não acompanhou, essa é a sua oportunidade de acompanhar as reprises desses programas. Ou se não, se você não teve oportunidade, já teve, né? Reveja novamente. E nós temos aí a campanha de conscientização para você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Nós sabemos, né, desse sentimento de insegurança que está batendo a todos nós, nesse grande desafio que estamos vivendo, e por isso a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, tem como missão garantir aí as programações, divulgar o espiritismo, trazer esse abastecimento 24 horas para os nossos corações. Por isso, nós queremos que você continue colaborando conosco, faça sua contribuição pelo cartão de crédito ou pelo boleto via e-mail. Se você já tem um boleto, você pode pagar através aí do seu aplicativo pela internet, o aplicativo do seu banco aí pelo seu celular. Outras dúvidas, se você tiver ainda ou não recebeu, né, que é a segunda via do boleto, vai no WhatsApp e manda para o clube, que é 11 97261 0272. Se não é sócio, se associa-se, né, no 0800 12 18 38 ou no 11 2458 3214. Hoje, o espírito de mulher, aqui está falando sobre esse reerguer-se, né? E quando nós falamos nessa situação de se erguer, né, reerguer, né, Isilda, nós podemos também fazer uma analogia com a ressurreição de Jesus, ou seja, e ressurgir de uma situação difícil?
Eu entendo que sim, né? Você viu que eu sou fanática não, né? Eu sou adepta, eu adoro falar do Evangelho, e eu acho que quando fala de Evangelho, fala de Jesus, é o que me conforta o coração, né? Então, se você pensar, né, do que é a ressurreição, no sentido dela, é o efeito de ressurgir, ressuscitar, regresso da morte à vida, né? O ato de reaparecer depois de haver morrido. Segundo o catolicismo e o protestantismo, é retorno à vida num mesmo corpo. A doutrina espírita nos diz que, quer dizer, na verdade, a ciência nos diz que isso é impossível, né? O retorno ao mesmo corpo. Né? Mas a gente pode fazer uma analogia lembrando da fênix. A fênix é a mitologia grega, aquele pássaro que, quando morria, entrava em autocombustão, né? E passado algum tempo, ressurgia das próprias cinzas. E foi assim, teve um significado preservado de perpetuação, de ressurreição e de esperança. O que a gente pode fazer? Fazer uma analogia com a doutrina espírita. A doutrina espírita nos orienta, é interessante, nós não ressuscitamos, mas nós reencarnamos, porque é impossível renascer no mesmo corpo que foi deteriorado, né? Nós nascemos, nós morremos. Essa morte é somente do corpo físico, que pode ser cremado ou enterrado, né? E ressurgimos em espírito no mundo espiritual, né? Para depois a gente analisa o que nós fizemos, os nossos mentores nos ajudam a fazer um novo planejamento. A gente mais escolhe adequado. Como vai passar a vergonha, né? Vai passar no débito, vai passar no crédito. Isso. A gente vai no saque reclamar um pouquinho, porque não deu para nós que nós queríamos, né? Eu tenho uma lista grande, eu só não sei que vão me ouvir, né? Que não tem... Então, verdade. E daí renascemos em outro corpo, ou seja, né, quando a gente fala que Jesus ressuscitou, ele se mostrou em espírito, ele não se mostrou em corpo físico, né? Então, eu acho que nós podemos ressurgir, como diz a Fênix, ressurgir do nosso desespero, da nossa situação difícil, buscando essa força que está em nós. Nós somos potência divina, nós somos espíritos que temos capacitação para ressurgir. Então, eu acho que nós temos essa condição. Então, vamos aproveitar esses ensinamentos e vamos elucidá-los, né, de acordo com a ciência, de acordo com o conhecimento. A gente fica muito no místico, naquele, é mistério, nada é mistério. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação. E essa explicação, ressurgir, nós podemos ressurgir desde já, né? De uma situação difícil para uma situação melhor, buscando força através da fé, como nós já falamos, através da paciência, da tolerância, do esforço individual, e a gente consegue. É verdade. Nós temos o Daniel Rosa aqui no nosso Facebook participando, que ele disse assim: oi, Vanessa, Isilda, Adriana, eu tenho acompanhado as colegas no ambiente de trabalho um tanto inquietas com o pouco contato no relacionamento dos casais e que melhoram ao pôr-nos um pouco de descontração e bom humor para soltarem um sorriso. O que vocês, com maior experiência, podem sugerir nesse sentido para otimizar isso? Grato, Daniel, de Goiânia. E a gente traz aí para a Adriana, então, né, responder para nós. Adriana! Oi, Daniel! Sobrou, né? Sobrou para mim. Vamos lá. Oi, Dani. Obrigada, querido. Pelo que eu estou entendendo, as colegas, eu vou fazer duas situações, tá? Uma situação é quando você está casado, e aí a gente falou disso no Manhã Boa Nova de ontem. Você que não viu, vai lá dar uma olhadinha, né? A gente questionava justamente isso. Será que as pessoas estão transando mais porque elas têm mais tempo e estão na quarentena? Ou será que elas estão transando menos? Esse é um ponto. Para quem está casado, está dentro da mesma casa. E para quem tem uma vida, né, que, enfim, né, de pegação, fica um com o outro, então está namorando, e aí está um pouco mais distanciado, como é que vai lidar com isso? Olha só, tudo passa, viu? Espera um pouquinho, para a segunda hipótese, espera um pouquinho, que já esse momento vai passar. Se não der para segurar, vamos usar aqui a tecnologia, gente. Vamos namorar pela tecnologia. Essa também é uma possibilidade. Agora, para os casais que estão juntos, né, na mesma casa, eu acho que vale considerar, principalmente para o feminino,
E o feminino é assim, gente. Se a criança está doente, se não deu para pagar a conta, se o trabalho está esquisito, o feminino não vai transar legal. E funciona. E vocês, mas nós estamos num probleminha, nós estamos passando por um probleminha. E aí, muitas vezes, as mulheres, elas não estão muito afim, né? E aí isso acaba trazendo um problema para o casal. Mas isso também passa. É o momento da gente exercer, sobretudo, paciência um com o outro, né? E canalizar essa energia sexual, que é uma enxurrada e que é muito boa, né, por sinal, para construir outras coisas nesse momento. Foca no trabalho, gente. Vamos trabalhar. Daqui a pouco a gente vai ter uma vida sexual, ó, maravilhosa. Aguenta aí. É mesmo, tudo passa, né? E também no nosso Facebook, a Sônia Messina Casarotti diz aqui, boa tarde, essa quarentena foi necessária para a gente refletir, mudar nossas atitudes. Nada é em vão, Deus abençoe vocês. É isso, Isilda? É isso. Olha, para mim está sendo muito bom, né? Em todos os sentidos, né? Eu converso mais com meu marido, eu estou mais junto com ele, eu namoro mais ele, porque a gente já está ficando velhinho, né? Nós já estamos... A Marisilda tinha respondido a pergunta. Era ela que tinha nós somos grupos de risco, mas nós estamos numa boa, né? Então, eu acho que isso, nós estamos resolvendo até, assim, sabe, algumas pendências que ficaram e que a gente talvez não tivesse maturidade para resolver. Então, nós estamos, desde o dia 16 de março, nós estamos trancafiados aqui em casa. Então, está tudo certo. A gente se diverte, a gente briga um pouquinho, a gente namora outro pouquinho e a gente vai indo, né? Vê os netos pelo vídeo, vê os filhos pelo vídeo e está tudo certo. Eu acho que nós precisamos mudar esse jeito, né? Não ver problema onde ele não tem. Eu estou aprendendo muito isso, porque eu era muito pessimista em algumas situações. Então, eu acho que isso está sendo muito importante, apesar do sacrifício. Hoje até falei lá no jornal, apesar do sacrifício, que muitas vezes é um sacrifício, né? Porque você está impedido de fazer uma porção de coisas. Mas eu acho que tem uma vantagem, você está se fortalecendo, para quando puder sair, ter mais tranquilidade, ser mais serena, ser mais tranquila, enfim, ser melhor em todos os segmentos da sua vida. Eu acho que isso está sendo bom. Ajustado, né? Uhum. Estar ajustado para essa mudança planetária. Né? Então, a gente esperar o mundo de regeneração se a gente nos preparar para estar, né, e exercer este mundo. Muito bem, exatamente. Isso mesmo, Gabriel. Isso mesmo. Sobre o que a Isilda trouxe da Fênix, Dri, você pode falar também um pouquinho o que a doutrina espírita tem em comum com esse pássaro da mitologia grega? Tem tudo em comum, né? Nós estamos o tempo todo tendo oportunidade para mudança. O que é essa simbologia, se não aquele movimento que a gente fala muito na doutrina espírita, que é a reforma íntima. Todo tempo é tempo de alguma coisa em nós morrer, precisa morrer. Não porque é ruim, absurdamente ruim, não. É porque o novo precisa ser construído, porque a gente precisa se preparar, inclusive, para viver dias melhores. Às vezes a gente pede tanto dias melhores, e quando uma oportunidade como essa chega, a gente reclama. Então, vamos parar de reclamar e vamos agir, vamos trazer para nós aquilo que é nosso e, de verdade, aceitar esse momento como uma oportunidade para renascer. Primeiro em nós, depois para aqueles que nos cercam e, por consequência, para o planeta. Então, a doutrina espírita está alinhadíssima com a Fênix. Agora é a nossa hora, hein? E que momento honroso de estar na vida. Aliás, quero dizer para vocês todos que estão aí, gratidão, muito obrigada por estar na vida com vocês. Em nenhum momento na história da humanidade nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui, passando por esse problema. É a primeira vez. E que bom que eu estou junto com vocês e que a gente tem a oportunidade de transformar esse planeta, a partir de nós, em um planeta extraordinário, melhor. Vai ser lindo o que vai acontecer, hein? É muito mesmo. Bom. Mandar um abraço para a Thaís, né, Isilda, nossa querida produtora. Isso, ela está aqui assistindo a gente aqui, né? Vamos ver depois o que ela diz de nós, né? É verdade. Um abraço para todos os ouvintes que participaram aqui. A gente já está finalizando o programa para passar muito rápido. Então, agradecendo mais uma vez, né, a participação online aqui da nossa querida Isilda. Obrigada, Isilda.
Eu que agradeço, Vanessa. Eu acho que eu queria acabar com uma frase interessante que diz assim: a vida não é da forma como acreditamos que deva ser. Ela é o que é. A maneira como você a enfrenta é que faz toda a diferença. Então, eu acho que é isso que é interessante. Uma boa semana, um bom domingo. Façam só alimentação de boas notícias, de fé, de esperança, de paciência, viu, queridas? Um beijo para vocês. Você também. E Obrigada, Bri. Obrigada. Beijo para todo mundo. Beijo para a Thaís. Beijo para Guiomar. Beijo para Eliette. Beijo para você que está em casa. Bora, vamos que vamos. Continue na sintonia da Rede Bonova de Rádio, da TV Mundo Maior e até o próximo programa. Tá. Termina aqui Espírito de Mulher.